Olá, Shalom, graça e paz. Trazer para nós uma reflexão bem rápida num texto em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, que nos diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas aos que se dirigiam ao templo. E quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes dinheiro. E eles olharam bem para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Messias de Nazaré, ande. E segurando-o pela mão direita, Pedro ajudou a levantar-se e instantaneamente seus pés e tornozelos se fortaleceram, e de um salto pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo com eles, andando, pulando e louvando a Deus. E todos os que viram andando e louvando a Deus, eles o reconheceram. Era o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe tinha acontecido. Então o homem se agarrou a Pedro e João, e todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à coluna de Salomão. João e Pedro estavam indo para o templo. Era a hora da oração. Era a hora de conversar um pouco com o Senhor. Eu sei que nesse instante você está com seus afazeres, talvez almoçando, mas no momento que a gente para, uma pausa, um instante, conversa com o Senhor, E nesse dia específico, aquele homem foi colocado lá como todos os dias da sua vida, colocado na porta do templo, esperando que alguém se compadecesse dele e desse algo para que ele pudesse se sustentar, sustentar a sua casa, a sua família. E aí ele vivia daquilo, exclusivamente dessa dádiva que as pessoas davam a ele, para que ele pudesse se alimentar e manter a sua vida. O grande problema é que hoje, se você perguntar para qualquer pessoa quem quer dinheiro, todo mundo vai dizer: eu quero dinheiro. E quando esse homem se deparou com João e Pedro, ou Pedro e João, ele esperava receber algo, esperava receber prata, ouro, ou uma doação, um alimento, ou uma roupa. Ele esperava receber alguma coisa. Mas a grande questão que eu estou trabalhando hoje, nessa reflexão, não é a questão de ofertar, de dar, mas o que você tem, para oferecer. Sempre quem está do outro lado, ele espera receber alguma coisa. Às vezes ele não recebe aquilo que ele queria, mas essa não é a questão hoje. Mas o que é que você tem para dar? Sabe, uma das coisas que Pedro e João não tinham naquele instante, eles não tinham prata e nem ouro. Mas Pedro disse: interessante, olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que é que você tem para dar? Além de prata, de ouro, de alimentos, de roupa, o que você tem para dar? Muitas das vezes as pessoas não estão esperando prata, ouro, roupas, presentes. Muitas das vezes as pessoas estão esperando uma palavra certa, um abraço, uma atitude,
um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço, né, fraternal. Né? Alguém para dizer assim, olha, me ouve, eu preciso que alguém somente me ouça. E o que é que você tem para oferecer? Pedro não tinha naquele instante nada. O que ele tinha de mais importante, de melhor, ele acabou entregando e oferecendo para aquele homem. Ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha Jesus Cristo. Alguém que mudou a sua história, que mudou a sua vida, e Pedro sabia que ele dependia exclusivamente de Jesus, da sua graça, da sua maravilhosa graça. Esse amor que não falha, ele toma o nosso lugar. Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis. Então, Pedro não tinha muito para oferecer em termos financeiros, né? Em termos dinâmicos, de roupa, de alimento, mas ele tinha algo importante que foi de essencial para esse homem. Ele tinha Jesus Cristo. E se hoje, né, alguém lhe perguntasse, o que você pode me oferecer? Né? Talvez você tenha prata, tenha ouro, né? Tenha tudo. Né? Mas aí eu te pergunto, será que você tem Jesus para oferecer? Pedro deu aquilo que ele tinha de mais importante na vida dele. Ele deu Jesus Cristo. E é esse sangue que nos salva, que nos limpa, que permite que a gente viva uma vida completamente diferente. Hoje, né, eu te ofereço a mesma coisa que Pedro ofereceu àquele homem. Eu te ofereço Jesus Cristo. Né? Aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida, e através daquele gesto, aquele homem, quando Pedro ofereceu Jesus Cristo para ele, Pedro tomou a sua mão, né? E de um salto aquele homem pôs-se em pé e firmou-se no seu tornozelo. Foi um milagre sobrenatural, porque aquele homem era um aleijado de nascença, alguém que era deficiente físico, mas aquilo que ele recebeu mudou a sua história. E os seus pés se firmaram, e aquele homem que nunca tinha andado, começou a andar. E ele não somente andou, ele saltou, ele pulou diante daquilo que ele tinha para agradecer, que era o próprio Deus. E ele entrou no templo, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque ele sabia de quem ele tinha recebido. Então hoje, né, diante do que você está aí, né, esperando receber, receba Jesus Cristo, a sua paz que excede todo entendimento, o seu conhecimento, né, o seu amor que é por todos nós. Então tenha uma excelente tarde, que Deus lhe abençoe ricamente e abundantemente. Um forte abraço, medite nessa palavra de Deus em Atos no capítulo 3 e veja como Deus é maravilhoso e faz coisas que nos impressionam, que nos tocam, simplesmente porque Ele é maravilhoso. Um abraço, Deus lhe abençoe.